Olá, tudo bem com você? Estamos de volta, Bispo Valdivino, e o nosso curso Bíblico e Teológico em Sinai. Nós agora estamos estudando o segundo módulo do nosso curso e nesse que é a aula ou vídeo de número 4, estudando Pentateuco. Vamos dar continuidade então aqui no nosso material. Nós paramos na aula passada falando sobre Melquisedeque, falando sobre o chamado de Abraão e da semente que Deus deu a ele, da promessa, e da semente de Abraão veio Isaque e depois veio Jacó, e que dos descendentes de Jacó foram formados então as 12 tribos com o nome de cada um dos filhos de Jacó. E vamos continuar. No ponto 7, nós temos aí o pacto que Deus firma com Abraão, ou aliança. Alguns chamam pacto, outros chamam aliança. Diz assim: Deus firma novo pacto com Abraão, cujo sinal é a circuncisão de todo o macho. Nós recebemos a circuncisão no coração. O que é então esse pacto? Deus faz esse pacto com Abraão, pedindo a Abraão, ou dizendo, né, a Abraão, que todo homem, todo recém-nascido do sexo masculino deveria então fazer a circuncisão no prepúcio. E a circuncisão no prepúcio do bebê, quando ele nascia, nada mais era. A palavra circuncidar significa cortar em círculo. Era quando o neném crescia, pegava então o pipiu do neném e puxava a pelinha para trás e cortava toda, fazia ali aquela incisão ali, cortando essa glande, né, ali do pipiu. Era então a circuncisão. Hoje isso é chamado de operação de fimose. Quando alguém tem problema nessa circunstância, né, onde o pênis não consegue romper essa pele que fica grudada, então acontece a chamada operação de fimose. De qualquer forma, Deus fez o pacto com Abraão, pedindo para que ele fizesse isso, e todos os descendentes, então, homem deveria ser circuncidado ao 8º dia. E era um pacto também que gerava sangue, porque sangrava. E tem também toda a linguagem figurada por trás desta aliança, por trás desse pacto, né? Depois nós temos aí no ponto 8, Sarai, que significa dominante, e depois Sara, que significa princesa, depois que Deus mudou o nome dela. Era a esposa de Abraão, era estéril, já de idade, já idosa, e não podia ter filho. E ela, então, Deus agora vai fazer um milagre na vida deles, de Abraão e de Sara, e eles vão ter o seu filho prometido, o filho da promessa. A gente sabe que quando Deus fez a promessa a Abraão, Abraão já tinha 100 anos, quase 100 anos, né? Na verdade tinha 70, e quando chegou a ter o filho, ele já tinha 100 anos de idade, e que Sara, precipitando essa promessa, a realização dessa promessa, pega uma das suas servas, chamada Agar, e dá para Abraão ter filho com ela. E nessa época eles faziam isso, a chamada concubina. E Abraão tem então o seu primeiro filho com Agar, esse filho é chamado de Ismael, e através dessa situação, onde Sara quis dar uma ajuda para Deus, houve 2 povos que nasceu aí, os descendentes de Isaac e os descendentes de Ismael. E esses descendentes de Ismael, eles se tornaram opositores também dos descendentes de Abraão, dos descendentes de Isaac.
Nós vamos encontrar isso por toda a Bíblia e até hoje, segundo alguns estudiosos, os descendentes de Ismael é que forma ou que formou o povo árabe. E o descendente de Isaac foi que formou o povo de Israel hoje. E até hoje nós vemos esta oposição, né, que tem entre esses dois povos ali na região do Oriente Médio. Mas vamos lá, letra D, o nascimento de Isaac. A semente prometida conforme o plano divino apareceu no devido tempo com o nascimento de Isaac, que é uma figura típica também de Cristo. Isaac nasceu por intervenção milagrosa. Aqui também nós temos na pessoa de Isaac uma figura tipológica de Cristo. Ele simbolizava também Cristo quando ele nasceu, dessa promessa que Deus fez a Abraão. Então aqui nós temos o segundo patriarca, né? Abraão, agora o seu filho Isaac. E depois de tanta espera, depois de tanto crer e confiar, Deus deu a Abraão o seu filho Isaac, e depois Deus também pede que ele sacrificasse o seu filho. Por isso que nós dissemos aqui em cima, ó, que Isaac nasceu por intervenção milagrosa e é uma figura típica de Cristo. Por quê? Porque ele vai ser oferecido também em sacrifício, assim como foi o Senhor Jesus. Aí diz, Deus convida Abraão para sacrificar Isaac, seu filho legal, porque teve Ismael, né, que era com a concubina, como prova efetiva do seu amor, e ele obedeceu sem questionar. Deus prova o seu amor por nós, sacrificando o seu filho Jesus, né? Então, assim como Deus pede agora a Abraão o único filho legítimo que ele tinha, Deus também ofereceu o único filho dele em sacrifício para nos resgatar, para nos salvar. Então a linguagem simbólica, a linguagem figurativa estava aqui por trás do sacrifício de Isaac, feito por Abraão, embora nós sabemos que esse pedido que Deus fez não era de fato para ser realizado, era só uma prova que Deus queria de Abraão. Aqui nós temos no ponto 3, Rebeca. Abraão manda o seu servo principal Eliezer procurar entre os seus parentes uma esposa para Isaac. Isaac aqui agora cresceu, então já está adulto, e Abraão se preocupa em procurar uma esposa entre os parentes dele para Isaac. E ele envia o seu servo Eliezer lá na região de Arã procurar uma esposa para o seu filho Isaac. E ele então faz toda uma promessa, ele faz todo um ritual para que Eliezer fosse em busca dessa esposa e que não falhasse e que viesse mesmo trazendo uma esposa para o seu filho. E ele então faz lá uma promessa e tal, e está tudo aí nesse o enredo no capítulo 24 de Gênesis, e Eliezer então encontra com Rebeca, e Rebeca vem para se casar com Isaac. O sinal, o servo sente dificuldade na escolha de uma mulher para Isaac e pede ajuda a Deus com um sinal. Ela deveria prestar serviço voluntário a 10 camelos. Deveria reunir 3 qualidades essenciais: beleza, gentileza e aprovação de Deus. Então o servo Eliezer, ele pede um sinal para Deus. E o sinal nós encontramos aí no texto bíblico, que esta mulher deveria dar de beber água para os seus camelos, né? E, ou seja, que prova tremenda foi essa, né? E ela deveria ter beleza, ou seja, ser bonita, ser gentil, né? Ter gentileza e depois ter a aprovação de Deus. Isso é que é um servo obediente e um servo que sabia procurar uma verdadeira esposa, né? Então ele encontra com a Rebeca.
E aqui no encontro está dito assim: Rebeca satisfez os requisitos apresentados pelo mordomo. A igreja deve satisfazer os requisitos apresentados pelo Espírito Santo. Então, aqui mais uma tipologia, mais uma linguagem figurativa, comparada aqui tudo que Rebeca tinha, comparado hoje com a igreja, que a igreja precisa satisfazer os requisitos apresentados pelo Espírito Santo. Lembrando também, né, só fazendo aqui um comentário, que todo o Antigo Testamento, a maioria, se não todo, ela é uma linguagem figurativa, é uma narrativa figurativa que representa a nossa história, a história da igreja, que representa a história da igreja. Por exemplo, o povo de Israel, agora depois que eles formam, né, passando por todos esses patriarcas, que eles vão formar uma nação, eles estão lá no deserto, ou aliás, lá no Egito, e quando Deus então os tira, eles passam pelo deserto, atravessam o Mar Vermelho e vão entrar em Canaã. É a nossa história, é a história da igreja. Deus chama do mundo, salva, prepara, nós passamos por várias provações e por fim nós temos a promessa da Canaã celestial, ou a Nova Jerusalém. É a narrativa simbólica da trajetória da igreja. Vamos aqui, o casamento de Rebeca. Consentiu em ir com o homem para outro homem, sem jamais os ter visto. Nós aceitamos pela fé, ser guiados pelo Espírito Santo, para nos unirmos com Jesus. Então, um simbolismo forte aqui novamente, né? Nós aceitamos também ir morar com Jesus pela fé, guiados pelo Espírito Santo. Assim, Rebeca também não conhecia Isaac, e estava indo guiado pelo servo Eliezer para poder ser esposa dele. A igreja é também a noiva de Cristo, né? O segundo encontro, a noiva e o noivo encontram-se e celebram o casamento. Rebeca é uma figura típica da igreja que aceitou unir-se a Jesus e está esperando o encontro com o noivo. Olha a linguagem figurada aí novamente. Quando nós estivermos estudando interpretação bíblica, nós vamos ver também com mais profundidade toda essa linguagem simbólica. Oitavo, aqui agora a semente já de Rebeca, né? 2 gêmeos, Jacó manifestou mais interesse que Esaú em assumir o direito e a responsabilidade da primogenitura. Yaakov, né, é o nome dele, que significa suplantador, por agarrar o calcanhar do seu irmão. Quando eles nasceu, então aqui agora Rebeca, ela casou com Isaac e eles vão ter os seus primeiros filhos, ou seja, ela está grávida de gêmeos, e quando nascem esses filhos, Jacó, ele nasce agarrado no calcanhar de Esaú, o seu irmão. Então ele nasceu em segundo lugar. Quem foi o primogênito foi Esaú. E por ele ter nascido agarrado no calcanhar de Jacó, eles colocaram esse nome. Então Jacó significa suplantador. E por quê? Porque ele nasceu agarrado no calcanhar do seu irmão, como que querendo passar na frente, né? E há aqui de novo a promessa. Deus renova a promessa de dar aquela terra a sua semente e de ser uma bênção para todas as nações. Aqui nós encontramos aqui a mentira, que Isaac caiu no mesmo erro do pai, dizendo de sua mulher é minha irmã, e realmente era verdade, porque foi escolhida entre os seus parentes, ou seja, ela era prima, né? Era prima, e prima também era chamada de irmã, era considerada como irmã. Assim como Abraão, ele, quando desceu para o Egito, ele teve que mentir que Sara era sua irmã, porque ele ficou com medo de Faraó matar ele para ficar com a sua esposa. Isaac também, quando ele tem que descer para outro lugar, ele ficou com medo de que o rei ali também
matasse ele por causa da sua mulher. A história está aí no capítulo 26, no versículo 7, ou seja, ele cometeu o mesmo erro do seu pai, a mesma mentira, né? Embora, como diz aqui o comentário, não era totalmente mentira, porque ele era primo de sua esposa, e também primo era chamado também de irmã. E aqui no ponto E, nós temos Jacó. Agora ficou para trás a história de Abraão, a história de Isaac, lembrando que nós estamos traçando aqui um panorama, não tem como entrar nos detalhes, e vamos ver a história aqui de Jacó, agora com seu irmão, brigando por causa da primogenitura. Lembra que nós falamos ainda há pouco que Jacó nasceu segurando o calcanhar do seu irmão Esaú. Então o direito de primogenitura seria do seu irmão Esaú. E o direito de primogenitura daria a porção dobrada dos bens herdados do seu pai. Ele teria o direito de ser o cabeça de toda a tribo, de todo o clã ali, né, de dominar. Mas veja só, Isaac prepara um ambiente a fim de transferir o patriarcado para Esaú. Então, quando Isaac já está de idade, ele quer então transferir a sua autoridade para Esaú, que era o filho primogênito. Mas olha só, o engano que houve entre Jacó e a sua mãe, para poder Jacó ficar com a primogenitura. A mãe, conhecedora dos filhos, cria uma estratégia para transferir a bênção da primogenitura para Jacó. O desinteresse de Esaú está também revelado. Então, a Rebeca, ela percebe que Esaú não está interessado em ficar com a bênção da primogenitura, ela então faz uma situação ali para que Jacó possa estar recebendo esta bênção da primogenitura. Embora quando os dois nasceram, Deus já havia falado, aqui é só um cumprimento da história. Deus já havia dito, olha, o maior servirá o menor. Deus já tinha concedido, ou já tinha avisado que isso iria acontecer. Né? Esse engano aqui é algo só para cumprir na história. E nós vamos voltar daqui a pouco para essa aula não ficar muito comprida esse vídeo. Até lá, daqui a pouco voltamos.